Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a tia Sheila veio falar para vocês sobre as plantas. Vamos conhecer? Então vamos lá. As plantas também são chamadas de vegetais e são seres vivos. Assim como nós, os animais, elas também nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Existem plantas que vivem com as raízes fixadas na terra. Essas plantas, né, que ficam presas na terra, elas são chamadas de plantas terrestres. Também aquelas que são encontradas no deserto, nas regiões geladas, essas também são classificadas como plantas terrestres. Nós também conhecemos algumas plantas que ficam com as raízes dentro da água, né? Elas vivem na água. Elas, às vezes, as florzinhas, né? As folhas ficam por cima na superfície da água, mas a raiz dela fica dentro da água. E algumas que ficam lá no fundo dos rios, né? Dos mares, dos oceanos. E essas plantas, elas são chamadas de plantas aquáticas. Existem plantas que vivem presas nos galhos de outras plantas ou de cercas. Quando a gente passa na rua, que a gente vê, ou às vezes até na nossa casa mesmo, tem algumas plantinhas que ficam presas assim nos muros, né? A gente chama às vezes de trepadeiras. Essas plantas, elas são chamadas de plantas aéreas. Quanto ao tamanho das plantas, elas podem ser bem pequenas, como essa florzinha que está aí do ladinho, ou bem gigantescas, como a samaúma, que é essa árvore bem grandona que existe lá na Amazônia. Olha o tamanho da raiz dela, ela é muito grande. Algumas espécies, né, alguns tipos de planta, vivem pouco tempo, como o tomateiro, que é um exemplo que está aí nessa imagem. Já outras plantas, elas vivem milhares, muitos milhares de anos, como a sequoia, que é essa árvore bem grandona que está aí. Geralmente a gente encontra essas plantas lá nas florestas, né? Essas sequoia, essas que vivem muitos anos. Algumas plantas nascem naturalmente, pois as suas sementes são levadas para outros lugares pelo vento, pela água, da chuva, né? Ou mesmo junto com os animais, no corpo dos animais, como a gente está vendo aí no pelo do cachorro, o morcego comendo a frutinha, ele deixa cair a sementinha e ela semeia por ali onde ele está. No passarinho, os animais, quando eles comem o peixinho, eles comem e aí deixam cair e elas vão nascer naturalmente, sem a ajuda de ninguém, sem o ser humano ter que ir lá e plantar. Outras plantas nascem porque nós, né, seres humanos, semeamos e cultivamos. Nós plantamos as sementes e cuidamos daquela plantinha e, e cultivamos essas plantas para que elas possam crescer, né, e se desenvolver. Nós plantamos em hortas, né, em pomares e cuidamos dessas plantinhas. As plantas, elas são fundamentais para a vida na Terra. Elas geram oxigênio, elas nos dão alimentos, elas dão fibras, elas ajudam nos combustíveis, né, nos remédios que permitem a nós, né, seres humanos, e as outras formas de vida na Terra a existir. Elas nos ajudam a existir. Elas também são essenciais para o controle da temperatura na Terra e o equilíbrio, né, e dinâmica da água no planeta. Se não existissem plantas, a nossa temperatura seria muito alta também e não conseguiríamos viver aqui. Enquanto as plantas realizam tudo isso, elas absorvem, né, o dióxido de carbono, que é um gás muito importante para elas
realizarem a fotossíntese, que é a produção do alimento delas, né? Onde elas mesmas se alimentam. E também ajuda a controlar o efeito estufa, que é aquele aumento da temperatura do planeta, né? Elas ajudam a controlar para essa temperatura não ficar tão alta e não ter vida no nosso planeta. Todo alimento que nós consumimos, ele vem de alguma forma das plantas. Até o gado, né, as vaquinhas, né, o boi que a gente come, ele também se alimenta das plantas. Então, ele também depende das plantas, como a gente pode ver. Ele come, né, os matinhos, então ele se alimenta de algum tipo de vegetal. As plantas também são utilizadas na fabricação de remédios, de materiais, de estimulantes populares, né, como o café, o chocolate, o cigarro, o chá, eles também vêm de algumas plantas. As plantas nos fornecem materiais naturais, como o algodão, que a gente usa para a confecção de roupas, né, de tecidos, as madeiras, que a gente usa para construir as nossas casas, os nossos móveis, o papel que a gente usa para escrever, o linho, os óleos vegetais, alguns tipos de corda, borracha. Então, são alguns elementos que são retirados das plantas e que nós, né, no nosso dia a dia, utilizamos bastante. As plantas também protegem o solo, né, do vento e da água da chuva. Então, e com essa proteção, com essas plantas, ela impede que esse solo, né, que a terra seja desgastada e que crie erosões, que são esses buracos aí que estão nessa imagem aí. Então, ela também ajuda a proteger o solo para que não haja essas erosões. E as plantas também servem de abrigo, né, para viver os animaizinhos que eles constroem, principalmente os passarinhos, eles constroem ninhos dentro daqueles buraquinhos que existem dentro das plantas, né, das árvores. Os macacos também fazem suas moradias, às vezes, dentro, lá na árvore, nas copas das árvores e outros animais, né? Agora que nós já conhecemos sobre as plantas, né, aprendemos um pouquinho mais sobre as plantas, como elas são classificadas, se elas são terrestres, se elas são aquáticas, se elas são aéreas, nós já conseguimos realizar as nossas atividades. Então, vamos lá? Qualquer dúvida, me liguem, hein? Um beijo e tchau. Até a próxima.